Olá, caro aluno, eu sou o professor Vinícius Rincão, vou estar com vocês na disciplina de Parasitologia e eu vim hoje aqui explicar para vocês a atividade MAPA, uma das atividades que vocês vão ter que realizar nessa disciplina. Nessa atividade vai estar voltada, então, às características do parasitismo no trato gastrointestinal dos seres humanos. Então, o que acontece quando um parasita entra dentro de um indivíduo no trato gastrointestinal? Será que isso traz consequências para a nutrição desse indivíduo? Então, no que se baseia nossa atividade MAPA? Vocês já ouviram falar que um indivíduo, quando ele está muito magro ou quando ele tem características de desnutrição, dizem que ele está com verme, alguma alteração no seu organismo diz que há um verme nesse indivíduo. O que isso quer dizer? Será que tem alguma relação com a desnutrição realmente? Então, o que nós conhecemos é que a presença de vermes ou de parasitas intestinais aumenta muito o déficit nutricional, ou seja, a dificuldade desse indivíduo em aumentar a sua absorção de nutrientes. Muitas vezes porque o parasita, por conta própria, ele vai absorver esses nutrientes que estão chegando no trato gastrointestinal e vai deixar menos disponível para o hospedeiro, então o indivíduo que está com esse parasita interno. E muitos desses parasitas são vermes, são organismos, animais que são alongados, alguns cilíndricos, outros achatados, e que habitam aí os intestinos, principalmente, do hospedeiro. Então, nosso mapa ele se baseia exatamente neste questionamento. Qual a relação existente entre o saneamento básico, então as condições de higiene necessárias para um indivíduo viver com saúde, né, com segurança, saneamento básico, práticas de higiene e a desnutrição infantil. Como o conhecimento sobre os parasitas intestinais pode auxiliar no direcionamento de estratégias para o combate à desnutrição? Então, será que existe uma relação aí que pode auxiliar na diminuição da desnutrição infantil? Estima-se que aproximadamente 130 milhões de brasileiros apresentem algum tipo de parasita intestinal, algum parasita vivendo dentro do intestino, se alimentando ali dos nutrientes que chegam até aquela região e, portanto, deixando menos disponível para o hospedeiro. Então, a presença desses parasitas, aliados a condições precárias de saneamento básico, condições socioeconômicas e falta de conhecimento da população, às vezes falta de conhecimento para saber como impedir uma infecção por esses parasitas. Possibilita, então, o aparecimento de quadros de déficit nutricional, principalmente em crianças, tornando-se um sério problema de saúde pública. As crianças, muitas vezes, têm ainda menos conhecimento ou se preocupam menos com as consequências de da falta de higiene, e isso aumenta muito a infecção, a presença de parasitas nas crianças. Uma vez que a maioria dessas parasitoses pode ser evitada por hábitos corretos de higiene, a conscientização da população se torna essencial para a mudança da incidência dos casos de infecção e desnutrição, uma vez que muitos desses casos estão relacionados. Então, a presença do parasita pode aumentar a característica de desnutrição. Necessariamente só o parasita não vai causar totalmente uma desnutrição tão grave, mas ele pode aumentar ainda mais as características ou as consequências da desnutrição no hospedeiro. Então, imagine que você faz parte de uma equipe do Núcleo de Apoio de Saúde Familiar, da família, o NASF, e tem acompanhado o desenvolvimento nutricional de crianças atendidas no núcleo. Exames laboratoriais determinaram que, para uma significativa porcentagem dos pacientes, havia uma relação direta entre déficit nutricional e a presença de parasitas intestinais, principalmente o Ascaris lumbricoides. A equipe decidiu, então, montar uma palestra informativa sobre a ascaridíase, direcionada para as famílias atendidas, com a finalidade de prevenir este tipo de infecção. Então, visando aumentar a prevenção da infecção, você vai ter que, fazendo parte aí do núcleo de apoio, pensar em como conscientizar a população sobre a ascaridíase, sobre as pessoas que estão sendo atendidas neste núcleo. Então, com base nos conhecimentos e estudos adquiridos no decorrer da disciplina de parasitologia,
quais aspectos você considera relevantes para uma palestra de conscientização sobre a ascaridíase? Quais medidas as famílias conscientizadas deveriam adotar para prevenir a contaminação com Ascaris lumbricoides? Já que esse foi o parasita que foi identificado em maior presença, ele vai ser o alvo, então, da palestra de conscientização. Uma das áreas de atuação do nutricionista está relacionada diretamente com a assistência e educação nutricional individual e coletiva, englobando desde a importância dos componentes da dieta alimentar até o cuidado e preparo dos alimentos. Então, todo o aspecto, desde da seleção dos alimentos até o preparo e a alimentação propriamente dita, faz parte, então, da atuação do nutricionista, conscientizando, mostrando qual a importância desse tipo de alimentação. Então, neste aspecto, deve-se abordar os mecanismos de transmissão e infecção através dos alimentos. A importância do cuidado da higiene com os alimentos é fundamental para se evitar muitas dessas doenças que são transmitidas através dos alimentos, bem como os procedimentos que devem ser adotados para a sua prevenção, então, prevenção dessas doenças. Com todas as informações expostas acima, é hora de agir. Nesta atividade, você, atuando como nutricionista da equipe do NASF, será responsável por ministrar a palestra educativa idealizada. Então, você vai organizar e montar essa palestra. Você deverá pensar na estrutura da palestra, abordando os conceitos essenciais para que os ouvintes possam conhecer as ascaridíase e desenvolver os conhecimentos necessários para adotar práticas que previnam futuras infecções por este parasita. Para isso, então, você vai ter que estudar aí a unidade 4, os nematóides parasitas do homem. Então, já que o Ascaris vai entrar aí com característica de um nematóide. Então, como isso pode ser apresentado para as pessoas que estão aí, que vão ouvir essa palestra, a fim de conscientizá-las da importância de algumas práticas para evitar a ascaridíase. Com este objetivo, você deverá analisar, pesquisar e responder cada item apresentado a seguir, com a finalidade de estruturar a palestra. Então, esses itens que estão colocados aí, de A até E, eles vão trazer um norte para você de como você montaria a palestra. Você vai apresentar isso, claro, por atividade mapa na forma de texto, mas são os conteúdos que você deveria selecionar para apresentar ou para montar essa palestra de forma a conscientizar a população. Então, uma das coisas que é importante é caracterizar bem o que são eumintos. Muitos dos indivíduos não sabem o que são os eumintos, qual a característica dele como um parasita, o que são os vermes, que entra aí exatamente nessa característica de eumintos, esse termo que é extremamente importante. Então, explique o que são eumintos e apresente a relação do Ascaris lumbricoides com este grupo de animais. Então, como é que o Ascaris lumbricoides está inserido ali em eumintos? Então, quais as classificações? Lembre-se que na atividade mapa, você pode encontrar muitos dos conteúdos que você vai precisar, então, dos conceitos que você vai utilizar no livro da disciplina. Porém, é importante que se busque outros materiais, faça consultas em outros locais. A biblioteca digital está aí. Um dos livros que vocês podem consultar, que tem algumas características que são importantes para responder as questões, é o livro de Parasitologia, Fundamentos e Prática Clínica, que está disponível lá na biblioteca digital. Ele vai trazer bastante conceitos relacionados a este tema, principalmente aí explicando as características dos eumintos, e vai ajudar vocês a entender um pouco mais como o Ascaris está relacionado aos eumintos. AB. Apresente as principais características da parasitose ascaridíase. Então, o que são as características? Qual é o parasita? Qual é o agente etiológico da doença? Como ele se estabelece, ou seja, onde ele causa a infecção no indivíduo e quais as consequências que essa doença tem para o indivíduo. Lembre-se que o foco aí são somente as crianças, né? Então, a infecção em crianças, porém, então, tudo que você trouxer de característica da ascaridíase está correto também para responder a questão, lembrando que
Isso na forma de uma resposta pensando na palestra. Então, como isso pode ser informado para a população que está ouvindo? Então, quais que as características que você tem que apresentar? Na C, descreva as características que permitem reconhecer o Ascaris lumbricoides e explique como se dá a infecção por este verme. Então, isso é muito importante. Uma das características dos vermífugos, vamos colocar assim, eles fazem com que o verme morra. Muitos desses vermes, quando eles morrem, eles saem junto com as fezes e podem ser identificados. Então, qual é a característica que permite identificar? Então, qual é a morfologia, a estrutura do Ascaris lumbricoides? Como é que ele causa infecção no indivíduo? Por onde ele entra, onde ele passa, onde ele se estabelece, ou seja, onde ele vai crescer dentro de um indivíduo. Então, é o processo de infecção pelo Ascaris lumbricoides. Na D, explique como é feito o diagnóstico da ascaridíase e descreva como deve ser realizado o tratamento da doença. Então, o diagnóstico é a pesquisa que é feita, muitas vezes laboratorial, para determinar como qual o tipo de infecção, né, que está tendo aquele indivíduo. Então, como já estamos falando de verme, ou seja, qual é o parasita que está naquele hospedeiro, e como isso é identificado, como é feito esse diagnóstico, que tipo de análise clínica é realizada para se determinar que realmente é o Ascaris lumbricoides que está ali causando aquela infecção, está fazendo aquela parasitose. E como é feito o tratamento? É possível tratar a ascaridíase? Quais os tipos de vermífugos, se existem, para tratar a ascaridíase? Aí você vai responder a letra D. Na E, apresente quais procedimentos indicaria como estratégia de educação em saúde para a prevenção da ascaridíase. Determine qual é a relação destes com os alimentos. Então, como é feito os métodos ou a metodologia utilizada para a prevenção da ascaridíase? Ela é uma infecção transmitida de que forma? O que pode ser feito, então, para evitar? Será que métodos de higiene melhores podem evitar a contaminação com ascaris? Qual a relação que isso tem com o alimento? O alimento está relacionado com o processo de infecção do Ascaris lumbricoides? Então, são assuntos que vocês têm que pesquisar. Lembre-se que não é para você responder a questão diretamente. É para você montar um texto explicando da forma como você poderia estruturar essa palestra, certo? Eu espero que vocês consigam entender um pouco melhor as características da ascaridíase. Tenho certeza que vocês vão se empenhar em buscar os materiais corretos, tanto no livro da disciplina quanto em outros materiais da biblioteca digital ou na pesquisa em qualquer fonte de conhecimento que vocês tenham disponível. Eu espero que a gente possa esclarecer todas as dúvidas de vocês. Venham nas nossas aulas ao vivo, que nós vamos tratar melhor também desse assunto, e isso vai ajudar vocês a entender um pouco mais das caridíases. Bom, essa é a nossa atividade mapa, e eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Até as nossas aulas ao vivo, e por hoje eu fico por aqui. Até mais.